Gustavo, eu sou diretor operacional da Nuremberg Mestre do Brasil. Já cuido de Revestir há alguns anos, acompanhei toda a evolução do negócio, da logística, a mudança de pavilhão. A gente está num patamar muito legal de trabalho, acho que tanto da parte das montadoras, dos expositores, quanto da organização. Do meu lado aqui está o Jean. Jean é nosso consultor também há alguns anos. Ele é professor, educador, especialista, manja muito de segurança do trabalho, e normas, INRs, já participou de banca, já fez bastante coisa aí durante a vida. Ele que vai conduzir essa apresentação para todo mundo aqui, repassar o que que é importante, o que que é relevante aí de preocupação, né? Afinal, o intuito aqui de todo mundo, tanto nosso quanto de vocês, é ter uma montagem segura, não gerar acidente, que o Ian sempre fala para mim, né? É muito mais barato você prevenir do que você consertar um acidente que já aconteceu, né? Então, partindo dessa premissa, pensando, obviamente, quem está trabalhando, é uma feira super pesada, uma feira muito bem construída, acho assim, uma das feiras mais bem construídas aí de São Paulo, até do Brasil, eu diria. Sem dúvida. Essa preocupação nossa, ela é importantíssima e a gente entende que vocês também têm essa preocupação com quem está trabalhando lá. Lembrando que a gente já passou por fiscalização nessa feira, né? Desde 2020, a gente já tem um ataque assinado aí com o Ministério Público. Eles podem vir, podem não vir. Todos esses anos, desde 2020, eles vieram fiscalizar. Tem os itens que a gente acha, a gente concorda, né, que são mais perigosos, tem mais risco de acidente, então a gente foca muito nesses itens. E tem os de organização, de EPI, de tudo mais, que não desmerece a atenção, mas não são tão perigosos assim como os de altura e energia. Jean, se quiser só se apresentar rapidamente. Primeiro, Gustavo, muito obrigado, tá? Cumprimento a todos. Eu fico muito feliz da gente poder aqui discutir e falar alguma coisa sobre segurança do trabalho. Como o Gustavo falou, né? O nosso propósito maior é, lógico, fazer uma feira, cumprir os prazos, ser um sucesso de público, ser rentável para todos, mas eu tenho certeza que a gente também não quer que ninguém sofra um acidente. Isso é um padrão. Nem ninguém quer se acidentar e a gente não quer que os outros sofram acidentes. Mas é importante lembrar que existem algumas regras que são fundamentais e obrigatórias. Portanto, a gente vai fazer uma apresentação mostrando para vocês os requisitos que o Ministério do Trabalho, através das normas regulamentadoras, obriga a todos os trabalhadores e os contratantes a cumprirem uma série de determinações. Vamos compartilhar, Vou compartilhar agora, pessoal, a apresentação. Olha, e outra coisa, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Para colocar no chat ou até se manifestar, para a gente não ficar só eu falando, né? Mas como o Gustavo comentou, eu tenho já uma experiência com mais de 40 anos na área de prevenção de acidentes e segurança do trabalho e tive a oportunidade de visitar muitos ramos de atividade, muitas empresas. E olha, eu vou falar para vocês, a área de construção, montagem de feiras e eventos, ela tem muitos perigos. Um grande problema de vocês é num espaço pequeno, com muita gente e num tempo reduzido, ter que construir estandes maravilhosos. Quem chega na feira não imagina, né? A dor, a luta para conseguir entregar aquilo naquela condição no prazo. Não, e uma coisa que é importante frisar, o setor é muito bom, é super responsável, todas as montadoras, a gente sabe disso. Obviamente, como todo setor, tem alguns que não, mas a grande maioria é. E às vezes o detalhe da segurança não é questão de custo, questão de nada. É só uma coisa que às vezes a gente esquece de fazer, que pode fazer uma diferença gigante. Então, o Jean vai mostrar, tem exemplos práticos da própria Revestir, do que é legal e o que não é legal. E vocês vão ver, pô, meu, era só eu botar a trava do andaime. Tipo, é um item que faz uma diferença. Tá, então a gente vai começar a apresentação. Jean, eu Bora. vou seguindo para você. Perfeito, perfeito. Então vamos lá. Vamos começar mostrando alguns detalhes para vocês. Por que então prevenir acidentes, né? Nós queremos que todos os trabalhadores, todos os envolvidos que participem na feira voltem para casa bem. Esse é o nosso intuito. E eu tenho certeza, a Anfacer, a Expo Revestir e a Nuremberg Mestre Brasil e todos os montadores e quem participa têm
tem que ter a segurança do trabalho como um valor, porque a gente respeita, né? Valoriza a vida. E lembrando uma coisa que você comentou, né? O custo do cuidado é menor que o custo do reparo. Sim. E a gente tem que lembrar que o acidente é uma questão probabilística, quer dizer, quanto mais eu alimento esse acidente, por exemplo, você falou, um andaime que eu deixo de colocar uma trava, um andaime que eu não coloco o guarda-corpo, o piso não está completo. Acontece o acidente, ele vai se machucar. Então, o acidente é uma questão de probabilidade, é estatística. Quanto menos eu aplico a segurança, mais chance eu tenho do acidente acontecer. E outra, quando o acidente acontece, ele aumenta a gravidade também. Então, a gente lembra, ó, os diversos perigos que a gente tem numa feira, por exemplo, o perigo de operar uma plataforma elevatória, né, móvel de trabalho, a pente. Quando eu trabalho com eletricidade, isso é um perigo, e a gente tem tudo isso. Operar uma máquina, uma ferramenta elétrica, também tem uma série de perigos. Quando eu trabalho com manipulo produtos químicos, pode ser cimento ou tintas, e o trabalho em altura com escada, que é um perigo. Agora, para cada perigo desse, eu tenho um ou mais riscos. Por exemplo, quando eu manipulo uma ferramenta elétrica, eu tenho risco de ruído, eu tenho risco de corte, projeção de material, eu tenho risco de ferimentos quando a minha instalação elétrica é ruim. Então, eu trabalho em altura, eu tenho o risco de cair, tombar a escada, ou cair material sobre os trabalhadores, então são diversos riscos. E por isso é importante a gente entender os perigos e os riscos. Então, eu vou fazer um apanhado aqui para vocês, dos perigos e riscos que a gente identifica numa montagem e desmontagem de feira e baseado no que a norma especifica, os itens que nós devemos cumprir. Com relação ao trabalho à altura, que para mim é um dos grandes problemas que a gente tem, né? Pela magnitude, pelo tamanho dos estandes. Quantidade de altura. E outras, temos estandes com 2 andares, e aí a gente aumenta potencialmente o risco. Tem o perigo do trabalho à altura, mas uma queda pode ser maior. Então, o que a norma diz? Toda atividade acima de 2 metros de altura do chão, com risco de queda, eu tenho que atender o que está escrito na NR35. A gente tem isso na montagem de escadas, na utilização de escadas, andaimes, plataformas e tal. Outra coisa importante, o EPI, o cinturão de segurança, o uso é obrigatório nessas atividades acima de 2 metros, porque ele tem que estar ancorado. E o cinto também, ele tem que passar por uma inspeção visual para ver se ele está realmente íntegro. Em caso de queda, ele vai funcionar. O grande problema que a gente tem aqui é o uso de escadas. Pergunta, chefe? Olha, eu não sei se a pergunta ia ser relativa a escadas. Eu acho que eu imagino onde trava o cinto na escada. Ah, Olha perfeito. lá, ó. Ah, ótimo. Ah, boa Essa pergunta. dúvida é de anos já. Olha, eu vou dar a resposta para vocês. Esse tipo de escada não tem como amarrar a escada, a não ser que seja num ponto externo. Mas o que a gente tem que fazer? Por exemplo, olha os exemplos. Eu nunca posso usar o último degrau da escada. E a gente vê muito disso. Então, eu tenho que usar o antepenúltimo degrau, onde eu consigo ficar com o umbigo ainda apoiado. Então, o que a gente diz, eu tenho que ter 3 pontos de apoio. 2 mãos, um pé, 2 pés, uma mão. Quando eu fico com os 2 pés e a barriga apoiada, eu consigo ficar com a mão livre. Eu não consigo conectar um cinto de segurança aí de verdade. Mesmo que eu conseguisse conectar um cinto de segurança, em caso de queda, a escada ia tombar. Então, ela não tem resistência para isso. Eu preciso resistir 6 kN no impacto, 600 kg. Uma escada dessa aguenta 120. Então, não adianta. Vamos dar mais um toque aí. Outra coisa que a gente vê também, olha, as pessoas se inclinando na escada. Tem gente até que anda na escada, que acha que é essa próxima foto, onde a gente monta na Usa ela como escada. perna de pau. Não, eu perco totalmente o equilíbrio. Em caso de queda, ele vai cair de lado ou de costas, né? Então, a gente tem que disciplinar isso aí. Para mim, é a coisa mais difícil da gente conseguir, porque, além disso, a gente tem muita escada improvisada, escadas fabricadas por vocês mesmos, ou pelos montadores, ou não sei, e essa escada não atende os requisitos específicos da norma. Essa norma, inclusive, foi adiada. É um anexo da NR35 que ia entrar em vigor em janeiro desse ano, mas adiaram. Porque ela exige que a escada seja certificada, ela tem que ter requisitos de segurança como carga máxima admitível, manual de montagem, pictogramas. Por exemplo, uma escada metálica não é recomendável para a gente usar quando for fazer instalação elétrica. E aqui alguns exemplos, né, que a gente está mostrando, onde eles montam na escada,
ou usam os últimos degraus. Aí eu perco o equilíbrio, aí facilito Aí demais. não tem argumento nenhum, não precisa disso, não precisa de nada. Eu Tá? eu aumento o risco, é lógico, tem muita gente que se diz muito hábil, tá? Mas olha, eu estou aumentando o risco. É a mesma coisa de dizer, olha, eu sei pilotar avião, mas quando eu pego um avião sem manutenção, gente, a chance de eu cair é muito grande, por Sim, melhor piloto que eu seja. Montagem de andames também. A gente tem visto hoje que, comparado a 2 anos atrás, a gente evoluiu muito. Então, muito. vocês estão de parabéns, a gente evoluiu. Mas tem que melhorar um pouco mais, porque existem alguns critérios, alguns itens específicos que a norma tem que atender. Por exemplo, a norma diz, obriga, a NR18, que eu tenho que ter um adesivo, um cartaz ou uma sinalização dizendo que aquele andaime está liberado. Ou seja, quem montou o andaime vai ter que assinar essa ficha dizendo que o andaime atende a todos os requisitos de segurança da norma. E eu tenho que usar, inclusive, o cinturão de segurança quando eu estou montando o andaime. Eu posso usar o próprio andaime como sistema de ancoragem. Boa. E aqui alguns exemplos, olha, dentro da feira, a gente verificou alguns montadores que têm essa ficha. Quando ela não está apta para uso, ela tem esse cartaz é vermelho, não pronta para uso, então somente quando eu colocar a sinalização verde assinada e datada pelo responsável, ela está liberada para uso. E a gente viu isso dentro Sim. da montagem. Bacana, É uma tudo boa foto prática. real, na verdade, E né? aqui a gente tem várias fotos de boas práticas. Olha, quando a gente quer, a gente consegue montar o andaime com forração completa, escada incorporada, guarda-corpo, rodapé. Vocês veem? Roda com trava, que não ande, que ele pega no pé também, né? A roda não pode ser só roda normal, ela tem que ter Olha, travamento. acontece muito, ainda mais aqui, né, na feira, que a gente tem muito cabo espalhado. Se você movimentar um andaime com o trabalhador em cima, a possibilidade dele tombar na hora que ele colide com um cabo Sim, elétrico no ele chão. E cai. olha, eu infelizmente atendi vários casos, infelizmente, de acidentes fatais nessa fase aí. E agora uma coisa que, graças a Deus, ano a Existe. ano, a gente está usando e existe. Como é que a gente trabalhava sem isso antes? Eu não Não sei como existiu é que a isso. gente Há 10 fazia. anos atrás não tinha. Plataformas elevatórias. Gente, elas existem de vários tipos, Maravilhoso. pantográficas, ou a tesoura, ela tem articulada, tem vários tipos. O que a norma diz? Que o trabalhador que vai operar tem que ter um treinamento, uma carga horária mínima de 4 horas, e ele tem que fazer uma inspeção inicial pré-uso. Antes de movimentar, ele vai verificar, inclusive, o trajeto que ele vai fazer, se tem obstáculo. Portanto, quando a gente for movimentar uma empilhadeira ou uma plataforma, eu tenho que sinalizar o trajeto e ter alguém na frente avisando: olha, afastem-se, ou vamos colocar lá uma sinalização. É lógico, ela é uma grande aliada da segurança, mas quando a gente opera ela mal, ela traz riscos também. Ela pode tombar se ela tiver um obstáculo, uma obstrução no piso. O trabalhador ele pode ser prensado quando ele não olha para cima e opera o equipamento. Ele pode cair Se não tiver com cinto. se não tiver com cinto. O cinto de segurança é fundamental. Eu não quis também alongar demais a nossa aula, porque eu tenho diversos vídeos que mostram trabalhadores sendo salvos por esse cinto. E, para mim, o grande problema é o de atropelamento. Com Não dá a... para ver, né? É muito alto. E ele está lá, talvez, entretido na tarefa É, dele, então, ele faz uma movimentação e outra coisa, o desrespeito dos trabalhadores. Eles andam do lado, achando que ele está 100% com atenção plena neles. Ele não está. Por isso que é importante a gente sinalizar e isolar essas áreas. ué, Vamos lá aqui. foi. Ah, que estava diferente. É, Então, olha, essa foto mostra, é Oi, obrigatório dá para falar? o cinto. Oi? Opa, agora ouvimos, Tá hein? escutando? saiu. Nessa daí de plataforma, inclusive, vou dar uma experiência nossa. Aquela que sobe, sabe, articulada, Sim. as pessoas ficam embaixo, encostadas nela, enquanto o cara tá subindo e descendo. Quase Sim. pegou uma moça uma vez, no meu instante. Então é Porque para aqui é vocês uma tomarem tesoura, cuidado de né? ficar. É, a mulher fica ali, tava ali embaixo da limpeza, se apoiando na plataforma enquanto o cara tava em cima. Imagina E o ele veio estrago. descendo. E aí Então o você vê. articulado dela vai prensar a pessoa. Então, tomar bastante cuidado, sim, para não ficar ninguém embaixo dela. Na hora que ela tá Então, parada, não é em movimento, não. então a gente vai advertir muito a equipe da fiscalização para, quando encontrar uma plataforma dessa, a notificar as pessoas se afastarem por causa do risco que existe realmente para isso aí, né? Existe mesmo, realmente. Então, ó, falando de eletricidade, quem vai operar
fazer instalações elétricas, mexer no quadro, ele tem que ser eletricista. Então, ele tem que ter capacitação ou formação na função de eletricista e, além disso, ele é obrigado a ter um curso de capacitação que, de acordo com a NR10, é um curso de 40 horas, que é um curso de formação para a segurança do trabalhador. Então, eu tenho que atender requisito de norma e normas técnicas, quando ela fala cabo PP de dupla isolação, disjuntor, um disjuntor DR e o aterramento, tá? Então, a gente tem que ter isso aí. E o eletricista, ele tem que ter alguns equipamentos mínimos, que é umas luvas isolante, própria para tipo de voltagem, um detetor de tensão e ferramentas todas isoladas para não sofrer esse risco. E olha aqui um exemplo de uma caixa elétrica portátil blindada. Eu posso trabalhar com isso na chuva. Ela tem o disjuntor, ela tem o cabinho haste para transporte. Gente, isso aqui é o sonho de consumo de todo profissional da segurança, né? E ele tem as tomadas de plugs compatíveis, 110, 220 por cor, tal. Fantástico. E o EPI? O EPI, dentro da hierarquia das medidas de controle, é o último controle, é a última barreira de proteção. E por ser a última, ela não pode falhar. Então, quais os EPIs que a gente precisa? Por exemplo, primeiro, a norma diz que eu preciso ter equipamentos que foram testados e certificados. Então, ele tem o que a gente chama de CA, Certificado de Aprovação. Então, ele atesta que ele foi desenvolvido e testado para aquele tipo de atividade, ou seja, que a luva isolante vai impedir que o trabalhador leve um choque, que o capacete tem uma resistência, que o óculos tem um grau de dureza que impede que uma projeção de um metal ultrapasse a lente. Então, é muito importante a gente ter equipamento com CA. E a gente tem lá os EPIs básicos necessários. Capacete é de uso fundamental. Tem gente que fala que em determinados momentos ele não vai ajudar, mas ele ajuda sim. Ele não impede a queda, a projeção de materiais, mas, puxa vida, ele defende mesmo, salva a vida. A gente não está obrigando ainda o uso do calçado de segurança, mas era interessante proibir que eles usem tênis ou sapatênis. Um sapato de sola mais rígida, se ele for com CA, melhor ainda. Mas olha, a norma diz que cabe ao empregador, a empresa fornecer o EPI. Caso um trabalhador não esteja usando o EPI e a fiscalização do Ministério do Trabalho, até do Ministério Público vier, ele não vai falar com o trabalhador, ele vai dar autuação, ou seja, a sanção vai ser para o empregador. Então, cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir as normas, inclusive, não só fornecer, mas tornar o uso obrigatório. E o que a gente tem visto ainda, né, mas cada vez menos, graças a Deus, é que os capacetes que a gente tem visto, tem capacete de ciclista, de skatista, capacete de motociclista. Gente, o capacete foi pensado, trabalhado, ensaiado para resistir aos riscos que ele vai encontrar numa obra ou de uma montagem. Portanto, ele tem que ter CA. Então, a gente vai impedir que trabalhadores usem capacetes não certificados para isso, né? Quem tiver com capacete não adequado não entra na obra, tá, pessoal? Isso aí é importante. O capacete para... Não estamos nem falando do que ele vai executar lá dentro, mas ele não consegue entrar no pavilhão. Obviamente, tem uns que passam, entram junto com o outro, o fiscal vai mandar sair. Então, troca o capacete, senão o fiscal vai pedir para ele sair do Bom, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de capacete, o capacete para eletricista, por exemplo, é caracterizado como classe B. Ele é altamente isolante elétrico. Sim. Então, até o capacete para eletricista, ele é diferenciado. Né? Que a gente nem cobra lá, na verdade, né? A gente pede o capacete com CA. Obviamente, como a gente sempre, desde quando de 2020 a gente começou isso aqui, que é focar bastante na segurança do trabalhador, é um passo por vez. Então, vamos chegar lá ainda, ter uma escada para o eletricista, o capacete adequado e tudo mais. Esse é uma meta. Então, uma meta. O Gustavo até comentava, olha, a gente tem uma cultura que é difícil mudar de uma hora para outra, então é um processo. Mas eu queria cumprimentar vocês, porque eu acho que a gente teve realmente uma evolução, se a gente olhar para trás aí, demais, né? Demais.